Vocês ficaram com Sexta-feira a gente vai ter um relatório final. Vocês ficaram com a sensação também de que o Atlético Paranaense não entrou para essa decisão com aquele espírito de semifinal de Copa do Brasil? Olha, eu acho assim que a gente vai ter que dividir essa conversa em dois, porque uma coisa é o Atlético Paranaense, que realmente ficou muito abaixo, mas outra coisa é o Grêmio. O Grêmio fez um grande jogo hoje. Então, hoje teve a soma dos dois fatores. Eu não consigo dizer se foi o Grêmio que venceu o jogo ou o Atlético que perdeu. Hoje, realmente, eu vi as duas coisas. Eu acho que o Atlético Paranaense me deixou muito a desejar, né? Foi muito aquém. E eu acho que as escolhas do Thiago Nunes hoje não foram tão boas. E não é engenharia de obra pronta, não. É porque ele é um técnico que tem repertório e sabe explorar isso do time. Acho que na ânsia de tentar colocar um time mais experiente, né, com mais casca para uma decisão, porque isso de fato fez falta ao Atlético, hoje as escolhas não foram tão boas, principalmente pela organização do meio-campo. O Grêmio não tem nada a ver com isso. O André fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, não só pelo gol, mas pela movimentação, a dinâmica que ele dá para o ataque. O Grêmio cansou de perder gols, mas abriu uma grande vantagem e vai jogar fora de casa, que o Serginho falou ontem, o Grêmio fora de casa tem uma postura muito interessante. A gente viu os gols aí, mais uma vez, da vitória do Grêmio em cima do Atlético Paranaense. A gente já vai ao vivo, direto, mais uma vez, com o Milton Leite, com o Ricardinho, com o Maurício Noriega. Estiveram no ar aí no Sport TV desde as 8 da noite. Grande trabalho, grande transmissão, Milton. Ficou também com essa sensação de que o Grêmio, fora de casa, fica mais fácil pelo estilo de jogo, pelo Grêmio copeiro, que tem o time na mão, o Renato, para chegar à final da Copa do Brasil. Boa noite, amigos. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo aí. Eu não sei se fica mais fácil, né? Porque o Atlético Paranaense é um time que joga muito bem lá na sua arena, né? O que eu acho é que o Grêmio jogou muita bola hoje, né? O Grêmio jogou muito. Eu acho que o resultado foi construído pelo Grêmio. Eu não concordo muito com essa ideia de que o Atlético não jogou bem, por isso o Grêmio... Não, o Grêmio se impôs aqui. Talvez o Atlético pudesse ter feito um jogo um pouco mais equilibrado. Mas o Grêmio foi muito superior, né? E acho que o que o Grêmio leva para Curitiba é sim uma grande vantagem. Não vai ser fácil jogar lá. Mas com essa vantagem de 2-0, acho que o Grêmio tem tranquilidade para administrar o jogo da maneira como ele costuma fazer, né? Porque o Atlético Paranaense continua jogando, perdendo ponto e não conseguindo ganhar fora de casa, e o Grêmio tem buscado resultados também fora de casa. Noriega, Ricardinho, mas quem entende de bola aqui são eles. Boa noite, amigos. Eu concordo com o Milton. Acho que o Grêmio jogou um grande futebol. Eu destacaria o Jean-Pierre. Foi uma partidaça. O André foi muito bem no primeiro tempo. O funcionamento do Grêmio. O Grêmio jogou com triangulação, com ultrapassagem. Poderia ter resolvido o jogo aqui. Teve 2 ou 3 chances no segundo tempo de fazer o terceiro gol, o que praticamente resolveria não só a partida jogo, que mas já a estava resolvida, né? mas a classificação. Acho que o Grêmio voltou a ser o Grêmio que encantou em 2016, em 2017, com futebol de aproximação, de velocidade, com muita proposta de jogo. O Atlético, em alguns momentos, tentou responder, mas as apostas do Thiago Nunes não deram certo, né? A principal delas foi a entrada do Lúcio Gonzalez para jogar mais adiantado, como se fosse um meia, jogar no campo do Grêmio, mas o Lúcio não estava no ritmo do jogo e o Atlético acabou sendo uma presa fácil para o Grêmio. Mas não é que o Atlético não jogou. Eu acho que o Grêmio não deixou o Atlético jogar em nenhum momento. O Grêmio teve o jogo, pegou a bola e falou, vai ser do meu jeito. Que vocês vão ter que jogar desse jeito, e por pouco não matou aqui, porque teve uma chance, principalmente com o Tardelli, que foi por centímetros que a bola não entrou. E acrescentaria mais um nome nessa lista que o Noriega já deu, o Matheus. Eu concordo com o Ricardinho, falou isso no final da transmissão. O Matheus Henrique jogou uma partidaça, né? Um belo jogador mesmo que está surgindo aqui no Grêmio, né, Ricardinho? É verdade. Boa noite a todos lá no Troca. Eu acho que o futebol é um esporte de imposição e acho que o Grêmio se impôs hoje no Atlético. O Atlético teve muitos problemas, para mim, principalmente no meio-campo, desde o início do jogo, não conseguia igualar o Grêmio. O Grêmio é um time de toque de bola, todo mundo sabe disso, só que o Atlético entrou para preencher esse meio-campo e ele nem conseguia preencher e igualar sem a bola, e com a bola também não fazia funcionar o seu ataque, que nós falamos aqui no pré-jogo, que tinha 2 jogadores de velocidade à frente e um jogador mais centralizado, o Marco Rubens. Esses jogadores atuaram muito pouco. No primeiro tempo, você vê a primeira jogada do Atlético de mais perigo foi aos 40 do primeiro tempo. Então, realmente, o Grêmio se impôs. E aí sim, com a sua característica. Jogadores técnicos, saída de bola qualificada, Michael e Matheus dando o ritmo do time, Jean-Pierre encostando
no André, o André fazendo uma boa partida, e aí Cebolinha, enfim, as opções que o Grêmio tem. Então o Atlético ficou amarrado. No início do segundo tempo também demorou muito, eu acho que para arrumar isso. Quando tira o Marco Ruben, tira a referência, mas continua com problema no meio, e o Grêmio realmente foi bem superior. No segundo tempo poderia sim ter matado o confronto, porque perdeu 2 ou 3 gols, que poderia, se faz 3, 4, dificilmente o Atlético iria reverter. O Atlético pode reverter, lógico, isso é futebol, o Atlético já mostrou que tem uma equipe em condições de igualar o Grêmio. Não fez isso hoje. Tem a oportunidade dentro da sua casa, mas vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje. Ou melhor, vai ter que jogar, porque hoje realmente o Atlético não jogou, e o Grêmio sim, jogou muito bem e merecidamente fez 2-0, poderia ter feito até mais. A gente está revendo o gol que o Tardelli perdeu, né? Esse foi incrível. Esse foi incrível um pouquinho antes, o Alisson tinha perdido um cara a cara com o goleiro também. A jogada desse lance do Tardelli foi muito bonita, né? Toda a aproximação. E tem um detalhe que me chama a atenção, né, em relação ao rendimento do Atlético. Muitas vezes você tem uma equipe que coletivamente é melhor do que o adversário, tem valores individuais que brilharam, que foi o caso do Grêmio. O Atlético não fez um grande jogo coletivamente, mas nessas situações, às vezes, tem 1 ou 2 jogadores que se destacam individualmente. No Atlético, ninguém jogou bem. Não dá para você falar, olha, alguém se salvou no Atlético. Não é que foi um desastre todo mundo, mas se fosse dar nota, né, lembrando dos tempos de jornal aqui, notas e atuações, ninguém no Atlético ia ter nota mais que 5, 6. Né? Não teve nenhum jogador que conseguiu sair disso e brilhar, e tentar alguma coisa diferente. Por isso que eu acho que o Grêmio talvez encaminhou bastante a sua classificação, mas poderia ter definido aqui, teve chance para definir a partir dos 30 minutos do segundo tempo. Ô Milton, dentro dessa dificuldade que o Atlético Paranaense teve, dá para colocar na conta do Thiago Nunes a questão da substituição, principalmente no segundo tempo, quando conseguiu assim equilibrar o jogo, ter tirado de repente o Lúcio Gonzalez, colocado o Nicão para aproximar com o Marco Rubens? Vocês veem dessa maneira também? Eu responderia com aquela famosa frase, o se não joga, né? Mas enfim, eu acho que na verdade ele errou, não foi nem na substituição, acho que ele errou na escalação. Concordo com o Noriega. A entrada do Lúcio Gonzalez no meio campo do time, o jogo estava aqui, ele estava aqui, né? Ele entrou numa sintonia completamente diferente do resto do jogo. Talvez o que o Thiago tenha feito, além de ter errado a escalação dele, e a gente fala errado meio entre aspas, né? Porque a gente não acompanha o treino, de repente no treino o cara arrebentou e o técnico resolveu apostar nele. Uma aposta, uma ideia. É o que o Noriega disse na transmissão, é uma aposta, uma ideia, de repente o cara no treino fez o que ele imaginou que ele podia fazer, mas no jogo não funcionou. Talvez tenha sido a demora de tirá-lo do time, né? E ter mudado um pouco. Quando ele foi sair, ele já saiu com o jogo resolvido, porque já estava 2-0, né? E tem mais a gente falou do Lúcio, e para mim tem mais um ponto que, você observando o time do Grêmio, você analisa o Atlético. É a questão do Wellington. O Wellington, ele é um bom volante, é um volante marcador, mas na parte de construção de jogada também falta. Então fica o Bruno Guimarães sobrecarregado para isso. Nesse jogo, principalmente, né? Então, por isso que a gente cobrava um outro meia, né? Porque o Lúcio não estava bem e o Wellington participa pouco. Ele defensivamente ajuda, porque ele faz a proteção dos zagueiros na cabeça da área. Mas, se você analisar o Grêmio, que tem 2 jogadores, o Maicon de distribuição de bola e o Matheus jogando muita bola. E esse Matheus, que o time procura ele. Quando o jogador de meio campo chega, mesmo jovem, nesse ponto, o time do Grêmio procura ele. O Maicon procura ele, os zagueiros procuram ele, toda a bola tem que passar por ele. E ele distribui a bola, e não é daqueles jogadores e volantes que toca a bola para trás. Porque às vezes tem muito jogador que você fala, nossa, deu quase 80 passes no jogo, mas 50 ele deu, o volante deu pro zagueiro. Não, ele joga para frente, ele vira e procura o jogador mais adiantado. Então é um grande jogador. Por isso essa diferença também no meio-campo de ritmo. Você tem um time que joga para frente e você tinha o Atlético 2 jogadores que não ajudavam na parte ofensiva. Consequentemente, os atacantes não participavam muito do jogo. Tem a questão do Wellington, para André, para exemplificar isso que o Ricardinho falou. No começo do jogo, o que o Atlético fez? Colocou o Wellington como um terceiro zagueiro, né? Na frente dos outros dois, para tentar dar uma saída de bola um pouquinho melhor. Ficou lento, ficou apertado e o Grêmio foi jogar ali, foi morder o tempo inteiro ali e o Atlético não tinha saída, não tinha como jogar. E o Lúcio estava lá na frente. Talvez a ideia do Thiago não fosse que o Lúcio ficasse isolado do resto do time, que ele ajudasse também na saída de bola. Até na hora da alteração, eu até brinquei aqui na transmissão com o Milton, eu falei só, não sei quem vai sair, mas talvez fosse bom tirar o Lúcio e entrar com outro jogador para dar um peso maior no meio-campo e dar uma assustada no time do Grêmio. Não foi o que aconteceu. E depois ele tirou o Lúcio, mas aí já estava 2-0.
E aí a situação, o Grêmio já tinha o jogo ainda mais sob domínio. A gente ficou com a sensação aqui, né, Ana, que o Thiago Nunes estava um pouco acomodado com 1-0, né? E aí, de repente, faz uma substituição e aí, como disse Noriega, o time do Grêmio já fez o 2-0. Já estava ligado, né? Já entrou ligado. Agora eu queria ouvir do Ricardinho, porque na hora, Ricardinho, que saiu o gol de falta, eu achei que o Santos falhou no lance, né? Não demorou para chegar na bola, mas eu achei que a barreira estava mal organizada. Eu queria ouvir um pouco, você que sabia um pouquinho desse assunto aí, o que você achou do gol num todo, né? A batida foi muito boa, mas também teve ali a organização do goleiro. Eu falei assim, Ricardo, você sabia mais ou menos. Eu fui criticado aqui pelos meus companheiros. A Ana falou que eu batia bem, mas eu fui criticado. Não, mais ou menos. De vez em quando eu acertava. Vai, dá uma colher de chá. Olha só, veja aí na batida. Vamos colocar na conta do Santos. Eu não colocaria na conta do goleiro. Eu colocaria primeiro da barreira, porque a base da barreira salta e vira de costas. Ó. A base da barreira ela tem que ficar fixa. Por quê? Porque justamente para a bola não passar ali. Por isso que é base, né? Por isso que é a base. Então, assim, quando a base salta, vira de costas, a bola, o Jean-Pierre tem o mérito de fazer a bola passar ali com força, né? A curva que ela faz. Ela faz uma curva, né, por fora praticamente da barreira. Vale lembrar que a bola vai no canto da barreira, né? Porque o goleiro está do outro lado, né? Exatamente. A imagem de trás deixa claro que ele está protegendo o outro lado. Né? E quando ela quica, né? E o Milton foi muito feliz na narração, ela quica, ela pega mais velocidade ainda, porque o campo, todo mundo sabe que é molhado um pouquinho antes, então a bola corre um pouquinho mais. Tem um professor de física, Isso, o professor vai ficar Pipoca, bravo, meu filho, ele está assistindo a gente, agora vai ficar bravo. Ela não ganha mais velocidade, ela deixa de perder velocidade. Deixa de com perder. a água no gramado, o atrito é menor da bola com o campo. Então, em vez de ela perder velocidade ao bater na grama, ela perde menos velocidade do que perderia. E por isso acaba atraindo o goleiro. Exatamente. Professor Pipoca. Boa, Pipoca. Explode aí, garoto. Então é isso. Eu acho que a base não deveria ter saltado. E ali acabou tomando o segundo gol Atlético num lance que poderia ser evitado, sim. Não vou tirar o mérito da batida do Jean-Pierre, claro. Mas se a base está fixa ali, dificilmente essa bola passaria. E um raro gol de falta, né, no futebol brasileiro. Deixa eu só reforçar o que o Ricardinho está dizendo, né? Para não ficar tudo na conta do Atlético, da barreira, do Santos, né? O Jean-Pierre, ele fez gol contra o Botafogo de falta. Ele fez gol né? contra o Botafogo e quem acompanha o Grêmio vê que ele bate de um jeito diferente quase sempre. Ele não tem aquela batida. Ele bate sempre no canto É a batidinha contrário. futsal? Né? É a batidinha de futsal? Ele tem vários tipos de batida, né? Então, isso aí faz o Santos ficar na dúvida do que vai acontecer. Então, acho que tem o fator surpresa provocado por um cara que tem um repertório amplo de batidas também, né? Agora, amigos, sem dúvida nenhuma, o prejuízo maior aí dos desfalques pro Grêmio, que não vai ter o Everton Cebolinha na próxima partida. O Atlético Paranaense não vai ter o Léo Pereira, né? O Everton é o melhor, talvez seja o melhor jogador de todos envolvidos nesse confronto hoje. Mas eu acho que o Grêmio tem tanto repertório hoje. Você vê o Tardelli, ele entrou no segundo tempo. O que ele fez no segundo tempo, o Tardelli, o Grêmio tem por onde mexer, né? Talvez essa, entre aspas, riqueza do elenco do Grêmio seja aí minimizada. Com essa riqueza seja minimizada a ausência do Everton, que foi tão decisivo que o passe para o primeiro gol foi dele. Um baita de um passe para o André. Agora, falta besta, né? Pois o Ricardinho na nossa transmissão falou até sobre isso, né? O cara tá quase na lateral do campo aqui, ou seja, ele já tá marcado de um lado pela lateral do campo, ele tá de costas para o campo de ataque, ele tá de frente para o campo dele. E aí o cara dá uma entrada dessa e há um claro pisão no pé ali por trás, né? Ele pisa no pé do... É um cartão bobo, né, Ricardinho? Aquele cartão que se o cara tem um pouquinho de inteligência, de destreza, ele evita, né? Eu tenho certeza que ele não só lamentou, mas depois do jogo, vendo o lance ou com os comentários, ele vai chegar à conclusão que realmente ele teve um erro grave, porque o atacante não tem que fazer esse tipo de falta no campo de ataque, né? O atacante tem que cercar, tem que procurar pressionar o zagueiro, não tem necessidade, foi um lance desnecessário, ele acabou levando o cartão corretamente, mas ficando fora do jogo decisivo da volta, que com certeza ele seria importante, não só
pelo que ele vem jogando, mas pela característica. O Grêmio construiu uma vantagem. Ele é um jogador de velocidade, de extrema. Provavelmente o Grêmio vai ser pressionado, né? E vai ter espaço, porque o Atlético vai ter que sair. A arena normalmente é um campo rápido, né? O gramado lá é um gramado rápido. Então, quer dizer, todas as características que beneficiaria a atuação dele. Ele não vai poder estar em campo. Fala, Serginho. Não, só lembrando que um pouquinho antes do cartão do Everton, teve o cartão do Kahneman, né? Sim. E o Kahneman sofre uma falta, o juiz não marca, o Marcelo Lima Henrique, e aí logo depois o Kahneman tem uma reclamação muito assintosa, que não tinha como não dar o amarelo. Então era um momento que o Grêmio estava tenso. Eu acho que o Cebolinha entrou na pilha. Entrou na pilha e aí, né, uma bobagem, né? Claro. Por falar em pilhado, tinha essa dúvida antes, né? Na prévia do jogo a gente tinha essa dúvida se era o André ou o Tardelli. Aí, aos 15 minutos do primeiro tempo, a nossa transmissão flagrou uma imagem aí do Diego Tardelli no banco de reservas, ali ao lado do Luan. Meio pistola, né, Milton? Será que o cara estava feliz ali no banco? A imagem do Tardelli aí, Tardelli pistolão. Mas eu acho que não. É só um momento ali. Não acredito que ele estivesse bravo porque não entrou jogando, enfim. E para azar dele ainda o André fez o gol, um belo gol, enfim. Acho que tanto ele quanto o Luan, e principalmente o Luan, que já foi o titularíssimo desse time, todo mundo falava dele para a seleção brasileira, e hoje também a gente vê ele sentado no banco, entrou um pouquinho no final. O Tardelli até entrou melhor que ele no segundo tempo. Mas acho que eles não têm muito o que reclamar nesse momento, né? O André ainda jogou uma belíssima partida, fez o gol que dá ao Renato toda a aprovação por ter escolhido o André para começar o jogo. Eles têm moral com a torcida. Quando foram chamados os dois aqui, tiveram o nome gritado pelo estádio, quase 45 mil pessoas presentes aqui, e mostra ainda mais o repertório que o Grêmio tem para substituir. O Everton, você pode entrar com o Tardelli, pode entrar com o Luan, deixa o André, o Tardelli pode jogar com Tardelli e André. Quer dizer, o Grêmio tem, ofensivamente, tem uma chegada impressionante. E eu gostei demais do jogo do Jean-Pierre, né? Gostei demais do jogo do Jean-Pierre, como ele se apresentou para o jogo, como ele toca rápido a bola. Houve momentos que eu até falei na transmissão, tá faltando um pouquinho de organização, um cara para botar a bola no chão e pensar. E o Jean-Pierre, ele dá velocidade com consciência ao jogo, né? Ele não tem pressa, ele tem velocidade. Para mim, fez uma partidaça. E a questão do Tardelli, eu até acho que ele estava normal ali no banco, né? Ele não estava pistola, como disse o... Tava com frio, né? Tava com frio, na verdade, tava fugindo do frio. Mas se fosse o caso, que ele fique sempre assim, porque ele entrou num volume, ele entrou numa vontade, poxa, ele roubou a bola do zagueiro, ele teve a oportunidade, ele ocupou o espaço, ele deu velocidade ao ataque do Grêmio, então ele realmente entrou bem, deu uma opção boa hoje pro ataque do Grêmio. O Noriega citou aí o Jean-Pierre, e eu queria destacar também, Milton e amigos aqui no estúdio, esse jogador, o Matheus Henrique, 21 anos, chegou na equipe do Grêmio. O Renato sabe muito bem trabalhar esses jovens jogadores, mas parece que ele não sente o peso do jogo, não sente o peso da partida. É um jogador que é da base do Grêmio, mas veio pinçado do São Caetano do Sul, em São Paulo. É um jogador que, assim, surpreende de alguma maneira, Serginho, assim, a atuação numa semifinal? Olha, ele já vinha jogando bem. Eu acho que hoje ele foi um pouquinho mais agressivo, né? Marcando mais em cima, passe mais para frente. Eu acho que fez um grande jogo. Eu não sei quem dos três destacou, mas eu concordo plenamente. Matheus Henrique é um cara que precisa... levaria talvez um 8 aí, Noriega, quem sabe, né? Se a gente tivesse em jornal ainda... e só a gente falou sobre o Everton, né, não jogar. Possivelmente o Kahneman não vai jogar também, né? Porque deve ser convocado para a seleção argentina, é um a mais, né? A CBF, né, não consegue ajeitar um calendário, né, que não cai em data FIFA. O Scaloni, Lionel Scaloni, que é o treinador da seleção argentina, durante a Copa América, eu acompanho a Argentina, lamentava muito o fato de não ter o Kahneman lesionado, não participou da Copa América. Para arrematar com a nossa cabine lá em Porto Alegre, tamanho da vantagem. Eu sei que é um pouco de clichê, é um pouco dessa coisa de a gente sempre fala, o tamanho da vantagem. 2-0. Mas e o Renato? Mas a questão do Renato, o Renato ser copeiro, o Renato ter título e ter o time na mão, faz com que o Grêmio, na teoria, chegue
bem mais favorito do que normalmente a gente apontaria se de repente o jogo fosse 1-0. Não estou falando de número de gols, mas assim, pelo time na mão que tem o Renato. Olha, eu acho que, na verdade, nesse confronto os números são fundamentais. Eu acho que não dá para mensurar a vantagem do Grêmio só pelo futebol. A vantagem do Grêmio é muito grande, são 2-0. E como o Ricardinho lembrou, o jogo na arena talvez seja a feição do que o Grêmio gosta, né? Porque o Atlético vai ter que sair, o Atlético vai ter que pressionar e vai dar o contra-ataque para o time do Grêmio, que é um time rápido, é um time que tem jogadores bons de armação no meio-campo, né? Para puxar contra-ataque, enfim. Acho que é uma vantagem gigantesca. E como disse o Ricardinho também no final da nossa transmissão aqui, se o Atlético ainda quer ter alguma esperança de classificação, mesmo com esse grau de dificuldade, ele vai ter que jogar muita mais bola do que jogou aqui hoje, né? O Atlético é uma partida ruim, vai ter que jogar muito mais, vai ter que contar muito com o apoio da torcida, vai ter que pressionar muito mais o Grêmio. Eu acho assim, no futebol, não é impossível o Atlético fazer 3-0 no Grêmio, por exemplo, ou fazer 2-0. O grande problema no futebol é a obrigatoriedade de fazer o